Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2026. Esse é o seu programa Mercado, com as notícias de economia mais importantes do Brasil e do mundo. Você já ouviu falar na NR1, que é a Norma Regulamentadora 1, que é uma diretriz base para trazer segurança e saúde no mercado de trabalho. A nova redação da NR1, com foco na inclusão de riscos psicossociais, entra em vigor e passa a ser fiscalizada em 26 de maio de 2026. A norma passou a prever de forma explícita a inclusão de fatores como estresse, assédio, burnout e violência no trabalho. Inicialmente, a nova redação da norma deveria produzir efeitos já em abril de 2025. No entanto, diante das dúvidas levantadas sobre a aplicação prática, o Ministério do Trabalho e Emprego decidiu adiar o início da fiscalização. Uma pesquisa realizada pela The School of Life Brasil, em parceria com a Robert Half, revelou um cenário de alerta. 35% dos líderes não têm conhecimento básico para apoiar as empresas no cumprimento da nova redação da NR1. Entre os liderados, o número é ainda maior. 49% não sabem o que é ou desconhecem a atualização da norma. A pesquisa ouviu 774 profissionais em todo o Brasil, sendo 387 líderes e 387 liderados ou colaboradores da empresa, todos com nível superior e com mais de 25 anos. Para falar sobre essa pesquisa e sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, eu converso com a Érica Rodrigues, ela que é especialista em saúde mental no ambiente corporativo. Érica, seja muito bem-vinda, um bom dia para você. Boa tarde, bom dia, obrigada. Prazer Érica, estar aqui conversando sobre a temática. Que bom, seja bem-vinda, viu? Me explica o seguinte, por que houve a necessidade de atualizar a NR1? Quando a gente pensa sobre saúde e segurança do trabalho, essa NR já existe há um bom tempo, né? E a gente vai percebendo um agravamento na saúde mental vindo dos afastamentos, principalmente por ansiedade, por depressão e burnout. Com isso, a NR1 ela precisou ser atualizada. Na primeira versão que a gente teve, que foi para implantar o ano passado, a gente tem ali algumas questões que não ficaram tão claras de como as empresas iriam praticar. Então, surgiram diversas dúvidas. Com isso, foi feita uma atualização com mais diretriz, com mais direcionamento, para que a partir de agora a empresa tenha um passo a passo efetivamente para seguir. Érica, quais eram as principais dúvidas que precisaram trazer mudanças para que as empresas pudessem entender melhor o que estava acontecendo? Sim, as principais dúvidas elas vieram um pouco mais relacionadas a como colocar em prática mesmo. Se precisaria ter um psicólogo na empresa, quem seria o responsável por colocar em prática, como que funcionaria o diagnóstico, o plano de ação, como que isso seria protocolado junto ao Ministério do Trabalho. Então, as dúvidas elas estavam mais nesse campo prático de como que isso vai funcionar dentro do dia a dia do escritório, das empresas de maneira geral. E como isso ficou acordado? Será necessário mesmo ter um psicólogo ali à disposição da empresa, pelo menos 24 horas por dia, né, para atender não só os líderes, como também os liderados? Não vai ser necessário. Na verdade, para a implantação da NR1, a pessoa ela não precisa ser psicólogo para colocar em prática. O diagnóstico, a definição do plano de ação pode ser feita por saúde e segurança no trabalho, pode ser feita por um psicólogo, pode ser feita por um administrador que tenha um conhecimento mais voltado para a área de saúde mental. O que é importante a gente pensar é que dentro desse diagnóstico, quando a gente tem um psicólogo, quando a gente tem um especialista em saúde mental, é claro que a gente consegue observar nuances melhores em relação à prevenção desse adoecimento. Mas não é necessário ter um psicólogo disponível dentro da empresa para colocar em prática. Hoje, a maioria das empresas tem compliance, né, que lida muito com essas questões do ambiente de trabalho, como assédio moral, assédio sexual, recebe denúncias, né, de que o ambiente de trabalho não está muito favorável. Essa NR1, ela vai além do compliance, né, sai do jurídico para trabalhar a saúde mesmo.
Exatamente. O compliance, ele acaba trabalhando muito mais voltado para quando o problema já aconteceu, seja um assédio, seja, né, a denúncia de metas abusivas, enfim. A NR1, ela vem para trabalhar na prevenção do adoecimento. A ideia é diminuir que esses compliances aconteçam, que processos trabalhistas aconteçam, que os afastamentos aconteçam dentro da empresa. Então, é muito importante as empresas e a liderança entender que a NR1 tem como objetivo proteger o funcionário e também proteger o ambiente organizacional. É uma junção desses dois fatores. Agora, Érica, a empresa ela tem que fazer exatamente o quê, além de ter esse profissional de saúde mental à disposição? Ela tem que cumprir metas? Ela tem que lançar campanhas? O quê? Vai ter um passo a passo para ser atendido, né? Então, a primeira coisa que a empresa vai precisar fazer é um diagnóstico para analisar quais são os fatores de riscos que existem ali dentro da empresa. E geralmente esse diagnóstico é aconselhado que seja feito por departamento, porque o fator de risco ele pode ser diferente por área, né, dentro de uma empresa. Então, uma área administrativa de recursos humanos ou de financeiro vai ter um problema diferenciado, por exemplo, de uma área mais de indústria, mais metalúrgica, né, mais operacional. Então, a primeira etapa vai ser essa, fatores de risco. Com isso, a empresa vai identificando dentro desse diagnóstico o que realmente está adoecendo ali os funcionários. E depois dessa avaliação, a empresa vai precisar ter um plano de ação por fator de risco. Então, supondo que a empresa tenha ali em uma determinada área como principal fator assédio, a empresa vai precisar ter uma intervenção para assédio. Haverá uma fiscalização do governo federal se as empresas estão aplicando ou não essa norma? Essa é a ideia, né? Os auditores do Ministério do Trabalho vão passar a fazer essa fiscalização. Antes a fiscalização já acontecia quando a gente pensava em saúde física, como por exemplo a entrega de EPIs, e essa fiscalização vai passar a acontecer para os riscos psicossociais também. E aí a empresa vai precisar ter um laudo e ter todo documentado esse processo de diagnóstico, de intervenção, de plano de ação para entregar para o Ministério, né? Agora vamos para outra parte, resolvidas as dúvidas sobre a NR1. As doenças mentais ou transtornos mentais, né, em ambiente de trabalho ou qualquer ambiente, muitas delas são difíceis de diagnosticar, não diria nem diagnosticar, mas de ver, né, porque uma dor física você consegue, um acidente de trabalho, você quebrou alguma parte do seu corpo na empresa, machucou, escorregou, teve lera, alguma coisa desse tipo. Você tem exames, você tem algo que comprove que isso está ocorrendo. Na saúde mental e doença mental, isso já é mais difícil, né, no geral. No trabalho, essa dificuldade também vai para dentro da empresa. É o relato do funcionário com essa pessoa que é de saúde mental, é isso que vai ficar valendo? É muito importante essa pergunta, porque tem tido um pouco de confusão nesse aspecto quando a gente pensa sobre o diagnóstico mesmo de transtorno mental. Tem uma frase que eu gosto bastante que dizem que a grande questão da saúde mental é que ela não sangra, e o fato dela não sangrar fica um pouco mais imperceptível para a gente. Mas quando a gente pensa na NR1, a ideia central é pensar em como esse ambiente está sendo organizado, podendo ser um fator de risco para o adoecimento desse funcionário. Então, quando a gente pensa em questões individuais, problemas em relacionamentos amorosos que vão vir, por exemplo, para dentro de empresa, o luto de um ente querido, o diagnóstico de alguma outra doença, a gente está falando disso do funcionário. Nesse caso, isso não vai ser avaliado pela ANR. A ANR ela vai avaliar o que a empresa está fazendo que pode adoecer esse funcionário. Então, metas abusivas, comunicação mais violenta, processos e procedimentos não tão bem definidos, a mesma questão do assédio físico, né, do assédio moral, do assédio sexual. Então, o Ministério do Trabalho, NR1, vai estar concentrada nisso, em ambiente organizacional, podendo adoecer essa pessoa. Você está falando aí do que pode adoecer, né? Pode vir a adoecer uma pessoa. Na sua experiência, o que você mais ouve das pessoas quando se trata de ambiente empresarial, de adoecimento?
É muito perceptível dentro do consultório, dentro do atendimento clínico, duas grandes questões, assim, metas humanamente impossíveis de serem atendidas, né, de serem atingidas, e, consequentemente, com essas metas, uma exposição desse funcionário na equipe através de rankings, através de competição, e assédio moral. Infelizmente, também, cada dia que passa, a gente tem observado mais as questões de assédio moral vinculado no processo de adoecimento. E o assédio moral é um pouco difícil, às vezes, de provar, né, Érica? Porque diz muito sobre a experiência de cada um também. Entra a diversidade nessa questão também, né? Às vezes o que você diz para um funcionário branco não vai ser um assédio moral quando você diz a um funcionário negro. E esse tipo de política de diferenciação, respeitando as diversidades, também terá que estar discutido, terá que ser aplicado dentro das empresas? A diversidade já está dentro hoje do programa do ESG, né, que visa ali promover uma melhor diversidade, equidade e saúde dentro da empresa. Então, sim, na minha opinião, a melhor forma da gente tentar amenizar isso é aumentar repertório social. Os líderes de uma empresa, a área de recursos humanos de uma empresa pode assumir um pouco dessa responsabilidade de estudar mais temáticas que hoje em dia estão em pautas na sociedade. Né? A questão de racismo, a questão de feminismo, a questão de diversos outros diagnósticos, como, por exemplo, o autismo, de TDAH, né, de neurodivergências, que a gente chama. Então, é importante que, para tentar mitigar essas questões de assédio moral, as pessoas aumentem o seu repertório social, porque é bem o que você trouxe, assim, às vezes, até no próprio funcionário, a forma que um líder aborda um funcionário, para ele estar numa relação normal, mas a forma que esse líder aborda um outro funcionário, aquele funcionário pode entender como uma exposição, né, e ter uma percepção, enfim, que para ele ali não é autorizado ou ele considera também um assédio. Então, infelizmente, sim, é um pouco mais difícil de provar isso, mas né, a gente tem ali, hoje em dia, os funcionários também com um pouco mais de informação de como reunir provas sobre esse tipo de assédio. Agora, Érica, você estava dizendo que nem sempre, né, todo transtorno, toda doença mental pode ser levado ou tratado pela empresa dentro da norma R1, né, dentro da NR1. Mas se esse funcionário ele vive um luto, uma separação, uma doença, isso afeta o trabalho dele. As empresas também terão que ter programas que identifiquem esses funcionários e que deem a eles a chance de tratar isso da forma adequada? Acho que quando a gente pensa nessa questão do terão no sentido de uma obrigatoriedade, está um pouco menos na NR1, né, que a NR1 vai ficar mais no ambiente, não adoecendo o funcionário. Mas, de fato, hoje em dia a gente já tem algumas grandes empresas implantando esse tipo de programa. Então, por exemplo, tem uma grande empresa do mercado financeiro que quando uma mulher tem uma perda gestacional, tem um programa dentro da empresa de apoio de suporte psicológico para essa mulher. E várias outras questões, né, empresas maiores já têm implantado. Então, acho que o mais importante é que a gente entenda que o funcionário, claro, a empresa depende de metas, de resultados, e o funcionário está ali para entregar isso, mas que essa humanização, essa empatia, esse acolhimento pode acontecer, independente de uma norma regulamentadora ou não, né? Se esse abuso, né, esse transtorno estiver sendo provocado por funcionários da empresa a um outro funcionário, a empresa é responsável também por esses funcionários que, por um acaso, estejam causando transtornos ou sejam a causa de um transtorno mental de um outro funcionário? Quando a gente vai pensar no assédio moral, diferente do assédio sexual, não precisa ser da liderança para baixo, né? O assédio moral pode ser entre pares. A partir do momento que um funcionário ele apresenta sintomas de um adoecimento, abre um compliance, abre uma queixa, ou a própria liderança, a própria equipe começa a perceber que ali tem um problema nessa relação entre os funcionários, sim, a empresa se torna responsável por ter um programa, né, de desenvolvimento pessoal para ajudar nisso. Agora, Érica, saindo um pouco da NR1, hoje as pessoas
elas estão adoecendo mais por conta do trabalho ou por conta de questões do dia a dia mesmo, família, amigos, e tudo que envolve esses grupos? Uhum. Eu parto um pouco nós estamos aprendendo a nomear mais. Então, existe uma grande discussão se esse aumento de diagnóstico é toda essa porcentagem que está sendo comunicado, ou se é porque nós aprendemos a nomear os transtornos mentais, né? Então, agora a gente sabe nomear uma depressão, uma ansiedade, um burnout, um transtorno bipolar, e aí traz essa percepção de aumento no diagnóstico. Mas, de fato, a gente vem vivenciando momentos sociais muito delicados e que compromete, sim, o nosso adoecimento. Então, principalmente depois da pandemia, a gente tem um aumento em transtornos de pânico, em transtornos de ansiedade social, o que a gente chama de luto prolongado, porque a gente perdeu, né, muitas pessoas ali na pandemia. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, infelizmente esse mercado de trabalho colabora com isso, porque essa hiperprodutividade, essa necessidade de performance a todo custo, e muitas vezes até com esse assédio de se não tá bom para você, o mercado de trabalho tá aí, ou tem uma fila de pessoas desempregadas, por exemplo, acaba contribuindo bastante, sim, para o processo de adoecimento social. Agora, o burnout, ele é somente e tão somente ligado ao ambiente de trabalho, porque eu já vi muita gente dizendo, burnout da maternidade, burnout de casamento, ou burnout, ele é ligado somente ao trabalho? Pela CID-11, ele é exclusivo ao trabalho. Acho que quando as pessoas trazem um pouco desses outros, né, burnout racial, burnout maternal, a gente está falando do esgotamento mesmo, do cansaço, né, que é ser uma minoria, por exemplo, na sociedade. Agora, quando a gente fala do diagnóstico, né, quando a gente pensa no fenômeno burnout, ele é único e exclusivamente vinculado ao esgotamento profissional. Então, esse acúmulo de atividades. Tá, não, pode continuar. Pode continuar, achei que você tivesse concluído. Esse acúmulo de atividades, por exemplo, né, muita pressão por meta, aqui vai poder ser analisado como burnout, provavelmente. É isso que eu ia te perguntar, esse esgotamento está sempre ligado a uma cobrança da liderança? Vai ser uma junção de fatores ali na empresa, né? Mas a maioria das vezes o que a gente vê apresentado é isso, assim, é muita pressão por resultado, é uma demanda, às vezes quando a pessoa não tem meta, mas uma demanda que seria de 2, 3 funcionários, por exemplo, uma sobrecarga, horas extras em excesso também. Então, na maioria das vezes, a queixa ela está mais relacionada à quantidade de trabalhos e de demandas. E aí, consequentemente, tem a pressão, né, por parte da liderança, porque essa entrega precisa acontecer, mas do que de outros fatores. Agora, Érica, existe uma ordem nisso tudo? Primeiro, o burnout pode vir a causar uma depressão ou um quadro de ansiedade e pânico, ou são esses quadros que podem vir a causar o burnout, ou vem tudo junto e misturado? Isso não é bem explicado pela literatura científica ainda. Quando o Ministério do Trabalho, o INSS, vai analisar, eles tendem a excluir outros diagnósticos para poder fechar um burnout. Então, por exemplo, se a pessoa ela vem apresentando processos depressivos, né, sintomas depressivos, antes de dar uma entrada, por exemplo, no INSS, ou antes de uma questão na empresa acontecer, na maioria das vezes vai ser excluído o fenômeno burnout. A ideia central é que a gente vá tirando a possibilidade dos outros transtornos, e aí com isso fecha-se o diagnóstico de burnout, meio que por exclusão, digamos assim. Agora eu sei que é difícil a gente passar a receita do que é um transtorno mental, né? Mas quais são os principais sintomas do burnout? Desculpa. O burnout, primeiro, ele vai precisar apresentar um esgotamento, né? Então, aquela pessoa, ela vai precisar ter uma sensação que entre ela sair do trabalho e ela voltar no dia seguinte, ela não teve tempo de recuperação, que essa é uma ideia central do burnout. O período fora da empresa precisa servir para a gente recuperar a vitalidade,
Quando esse funcionário já chega no dia seguinte esgotado, e no outro esgotado, e no outro esgotado, a gente vai começar a pensar na possibilidade de um burnout. Outra coisa que vai aparecer muito de imediato é uma irritabilidade, uma agressividade com as mudanças e com os processos repentinos que acontecem dentro da empresa. Então, um pouco de baixa tolerância. E essa pessoa ela vai ter um distanciamento afetivo com as pessoas na empresa, mas também com a atividade e com o significado que o trabalho tem para ela. Então, tudo inicialmente no burnout vai estar relacionado com a empresa. Com o tempo, isso vai começar a influenciar fora. Então, essa pessoa começa a não ter mais paciência para encontrar amigos, para ir para uma academia, ou para o marido e para os filhos dentro de casa, começa a mudar a alimentação, piorar a qualidade de sono, e aí sim é o burnout influenciando na vida pessoal. O tratamento é pedir demissão daquela empresa? Hoje em dia isso também é bastante discutido, viu, sobre o tratamento, porque se a gente está falando que a empresa é um ambiente que adoece, o funcionário dentro dessa empresa muito dificilmente vai conseguir se recuperar, né? Em psicoterapia, a gente vai trabalhar aquilo que é individualizado. Então, a forma que esse funcionário está se relacionando com as demandas da empresa, com a gestão e com a sua carreira. A empresa, e entre NR1 agora ajudando a gente nisso, né? A empresa vai precisar colaborar com esse processo de tratamento, tendo melhores políticas de saúde mental, de comunicação, de metas e de liderança. Mas, de fato, o afastamento hoje é o que a maioria dos psiquiatras, quando o funcionário, né, quando um paciente procura apresentando burnout, é o que a maioria dos psiquiatras vai recorrer ao afastamento, para a gente tirar essa pessoa do local de sofrimento, ajudar ela a se restabelecer, para ela voltar para essa empresa ou para que ela tenha forças para ir para o mercado de trabalho. Porque o burnout, ele influencia muito na autoestima dessa pessoa e na sensação de capacidade. Então, isso também dificulta ela procurar outros empregos. Bom, a gente está falando até agora das dores do trabalhador, né? Do colaborador, do liderado. E eu queria saber o que chega para você quando se trata de empresa, porque é um novo mundo para as empresas também, né? É muito difícil. Há essa dificuldade em entender a saúde mental? Muita dificuldade, infelizmente, assim. É um fato que quando a gente pensa na empresa, a gente precisa pensar em resultados. Não dá, né, para a gente romantizar também. A empresa sobrevive disso, é esse resultado que ajuda a pagar ali os funcionários, né, e esses funcionários realizar seus sonhos. Então, ainda tem uma dificuldade da empresa, porque é algo muito subjetivo para eles. Como fazer, se eles são realmente responsáveis por isso ou não, porque é algo tudo muito novo. E quais são os programas? Porque muitas empresas pensam que vai ser, por exemplo, dar palestras. E a palestra, ainda mais hoje em dia, ela pode ter uma força muito grande, a depender de como ela foi feita, mas uma palestra que pode ser muito expositiva é algo que esse funcionário já acessou nas redes sociais, por exemplo. Então, as empresas elas estão precisando abrir espaço e compreensão de que as ações lá dentro precisam ser mais de intervenção. E que, como qualquer intervenção, isso demanda um tempo. Não vai ser uma palestra de 1 ou de 2 horas, eventualmente no mês ou no ano, que vai ajudar esse funcionário. E aí, consequentemente, o resultado da empresa também melhora. Porque já é, assim, de consolidação bastante científica, que quando uma pessoa está bem e ela se sente satisfeita com a sua atividade, com as relações no trabalho, ela se sente respeitada ali dentro, ela produz mais, ela é mais comprometida. Consequentemente, a empresa tem melhores resultados com isso. Mas isso para as empresas ainda está um pouco mais intangíveis, né? Dentro do afastamento, elas estão começando a perceber, mas ainda é uma dificuldade significativa. É bem complicado, né? Porque é tudo muito subjetivo, né? Você está falando de sentimentos, de emoções, e a empresa, ela precisa trabalhar no racional, né? Ela precisa gerar produção, criar produtos e ganhar dinheiro com isso. O que resolve nesses casos? Você está dizendo que uma simples palestra de 1 hora não vai resolver? O que resolve, assim, dizendo a grosso modo?
Hoje em dia, o que a gente já tem acontecendo em algumas empresas, tá? Esse programa mais bem estruturado, então o funcionário ele perde um ente querido, ou ele tem uma perda gestacional, ou ele está passando por alguma crise financeira, a empresa ela tem plantão psicológico, por exemplo, ela tem 1, 2 psicólogos disponíveis para essa ajuda um pouco mais de imediata, isso não é uma psicoterapia, mas ajuda a controlar uma crise e dar um suporte. Algumas empresas têm programas, por exemplo, de mindfulness, que são programas que ajudam no manejo e no controle do estresse. Existem algumas técnicas que são utilizadas em psicoterapia por algumas abordagens específicas da psicologia que são adaptadas para o mercado de trabalho. Então, isso também entra como um programa de reconhecimento das emoções, lidar com essas emoções, estratégias para participar de reunião, para se comunicar nas reuniões, estratégias de assertividade. Então, são programas um pouco mais longos para a empresa, por isso que é um pouco difícil de perceber esse resultado. São programas um pouco mais longos, mas que traz para esse funcionário uma segurança psicológica. Ele sabe que ele está sendo respaldado e que essa empresa respeita essa individualidade. Então, isso acaba colaborando bastante. A NR1 vale para todo tipo de empresa, número de funcionários, independente de quantos funcionários tenha, se tiver um funcionário já está valendo, e vale só para quem é CLT, ou vale, por exemplo, para empresas que têm contratações mistas, CLT, PJ, temporário, enfim, vale para tudo. Sim, a NR1 ela vai ser cascateada para todas as empresas, né? Assim como o risco de adoecimento físico, né? Por exemplo, EPI, se uma empresa tem 10 funcionários, ela já precisa, por exemplo, dar o EPI e garantir segurança. Para risco psicossocial vai ser a mesma coisa. Agora, por exemplo, empresas que trabalham com produtos que demandam entrega, né? A gente sabe que a profissão de motociclista, né, de moto entregador, a profissão de entrega, seja por aplicativo com carro ou não, ela é extenuante, é estafante, é fadigante. A empresa que contratar uma outra empresa para fazer esse serviço continua com aquela questão que na lei trabalhista vale, que é a coparticipação. Se ela também não fiscalizar essa empresa que ela está contratando para fazer esse serviço terceirizado, ela pode vir a ser responsabilizada também? Olha, você entrou numa questão um pouco jurídica que eu vou ser honesta de te dizer que eu não tenho toda essa informação para passar. Mas muito provavelmente, porque nesse exemplo que você trouxe dos entregadores, essas empresas elas já estão sendo responsáveis pela saúde física dessas pessoas, né, nas empresas. Então, provavelmente isso vai ser cascateado também nesse aspecto de risco psicossocial. O que eu vejo algumas empresas, como esse exemplo que você trouxe, já colocando em prática, é a educação corporativa. Então, tem empresas que esses funcionários, né? Então, por exemplo, os motoboys, eles estão ali na rua entregando comida, e, enfim, o que quer que seja, eles estão fazendo a entrega, e eles têm uma plataforma de educação corporativa, para cursos, para palestras, para que eles possam só não se aperfeiçoar tecnicamente, mas, por exemplo, para aprender a manejar estresse no trânsito. Isso eu já vi acontecendo. Então, vejo que sim, assim, isso vai ser cascateado de uma maneira geral. Ô, Érica, só para a gente encerrar e não ficar parecendo que, assim, eu vou adoecer porque a empresa é responsável mesmo por isso, ou ela vai ter que me acolher, ou ela vai ter que ser responsabilizada porque não me acolheu, então deixa acontecer. Não é bem assim, né? Quais são as ferramentas que um trabalhador hoje pode usar? Porque o adoecimento mental, ele é muito complicado, eu falo de experiência própria. Eu tive um burnout extremamente grave, que no começo eu não vi, depois quando eu vi era tarde demais. Quais ferramentas esse trabalhador dispõe hoje para que ele possa se proteger de entrar num burnout, numa depressão, numa ansiedade no ambiente corporativo? Você traz um fator muito importante, né, assim, dentro da sua experiência, porque o burnout vem um pouco disso, a gente sempre acha que aguenta mais um pouquinho, quando a gente pensa em nível individual, né. A saúde mental, a gente vai chamar ela de um transtorno multifatorial, né, então tem a minha questão, tem a questão social, tem a questão econômica, e vai ter a questão da empresa.
Né? Então, sim, não é totalmente responsabilidade da empresa. A gente tem a responsabilidade do indivíduo e a gente tem a responsabilidade da empresa. Quando a gente pensa no campo individual, a maioria das empresas já dispõe de convênio médico. Então, é importante que esse funcionário procure ajuda psicológica e psiquiátrica por esse convênio. Eu sei que às vezes tem uma fila, eu sei que às vezes demanda um pouco de tempo, mas vale mais a pena ficar numa fila e esperar abrir uma agenda do que não se movimentar. Então, em primeiro lugar, a gente pode partir disso, da ajuda psicológica e psiquiátrica. Uma coisa que a gente sabe que ajuda muito no burnout é a prática de atividade física. E aí não precisa ser uma atividade física na melhor academia, com um personal, não. Então, fazer uma prática, fazer uma corrida na rua, uma aula de dança, correr na esteira, andar de bicicleta no parque, ter alguma atividade física é um fator protetivo de estresse e de burnout. E entre os aspectos de qualidade de vida, alimentação saudável entra muito dentro desse aspecto, de medicina do estilo de vida, monitorar a qualidade de sono e diminuir o máximo possível vícios. O ideal seria que a gente não tivesse, mas se tem algum vício, diminuir o máximo possível. Álcool, tabaco, que a gente sabe que também colabora bastante. Então, quando a gente olha para esse pacote individual, esse estilo de vida mais saudável é um fator muito protetivo, não só de burnout, mas também de depressão e ansiedade. Érica Rodrigues, especialista em saúde mental no ambiente corporativo, muito obrigada pelas suas informações, Obrigada. Viu? Bom dia. Imagina, obrigada eu pela oportunidade. Bom dia. Bom, depois dessa aula aqui de NR1, eu, Verusca Donato, fico por aqui. Agradeço a sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Tchau.